E agora a gente fala sobre esse caso de grande repercussão do torcedor do CSA, o Pedro Lúcio dos Santos, conhecido como Peu. Gente, o Peu, ele morreu vítima de espancamento com barra de ferro no último dia 4 de maio, foi no mês passado, lá nos arredores do estádio Rei Pelé. O torcedor ficou 4 dias internado no HGE, mas não resistiu devido à gravidade dos ferimentos na cabeça. A gente vai ao vivo agora conversar com a repórter Maria Maciel. Ela está na Delegacia Geral em Jacarecica, onde acontece agora, inclusive, uma coletiva de imprensa sobre o caso. Maria, já tem um desfecho para essa história? Quais são as informações? O que é que os delegados da Polícia Civil de Alagoas falaram até esse momento da entrevista? Mas é importante que a gente destaque aqui para vocês que a Secretaria de Segurança ela montou um grupo também da preocupação com outros casos de violência nos estádios. Vamos acompanhar. Composto pela Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, tem a participação de membros do Ministério Público e da própria Federação Alagoana de Futebol, onde uma das pautas são essas situações de violência que vem sendo noticiada para a sociedade, que envolve tanto morte de pessoas, depredação de patrimônio público, privado, crimes de ameaça. Nós tivemos agora também recente aí casos contra maus tratos a animais, e isso tem trazido uma preocupação e uma linha de ação da Secretaria. Nós estamos tratando diretamente com uma investigação voltada para essas organizações criminosas, porque essas torcidas desorganizadas, na verdade, elas têm muito um viés de cometimento de crime, e a gente percebe, essa investigação tem notado isso, e a sociedade também tem notado isso. Você não vê envolvimento dessas torcidas com os clubes para os quais elas defendem as bandeiras. Na verdade, elas acabam trazendo uma imagem negativa para o clube, elas sequestram as imagens desses clubes e elas, na verdade, acabam sendo palco de envolvimento com diversas espécies criminosas. E esse envolvimento ele também é diretamente praticado, inclusive, por dirigentes dessas torcidas organizadas. E isso a sociedade já não aguenta mais. E a segurança pública não vai deixar isso dessa forma. Seja nos casos individuais, como o inquérito que investigou a morte do torcedor Peu, como os outros casos, cada caso desse está tendo a sua investigação aberta, mas as torcidas organizadas elas estão sendo objeto também de investigação, por conta desses envolvimentos com crimes. É de se destacar também que a gente não enxerga dessas torcidas organizadas nenhum envolvimento com causas sociais, com causas filantróficas, beneficentes. Elas existem somente hoje para praticar crime, uma vez que o Ministério Público, por meio de uma ação civil pública, acabou proibindo que elas entrem dentro dos estádios de futebol trajadas com aquelas camisas. Então, se elas são constituídas para torcer por aquele determinado time e elas estão proibidas de entrar nos estádios de futebol para torcer, sobrou a elas o quê? Praticar crimes. E esses crimes estão sendo objeto de investigação, e a gente está aqui para deixar registrado que a sociedade alagoana não vai mais conviver e tolerar esse tipo de ação criminosa por parte de torcida A, B ou C. Nós estamos atentos a isso, existe investigação somente para esse viés criminoso, além das investigações dos crimes propriamente praticados por ela. E de uma vez por todas, o Estado como ente estatal, ele precisa banir essas torcidas organizadas, porque elas não têm nenhuma utilidade para a sociedade. Nenhum cidadão se sente hoje seguro de sair de casa trajando a sua camisa do time de futebol do coração, porque você pode se deparar como o Peu se deparou com um grupo desse, enfurecido, sem motivo algum, somente porque o cidadão está ali trajando aquela camisa e acaba perdendo a vida, perdendo seu patrimônio, tendo sua vida achincalhada, como alguns casos que foram noticiados recentemente. Então, o Estado está trabalhando para que esses grupos criminosos, os responsáveis sejam presos e as entidades, essas associações, sejam banidas da sociedade de uma vez por toda. Bom, e sobre esse caso do Peu, né? Hoje, então, esse inquérito foi concluído. Quantas pessoas foram indiciadas, né? Qual que foi o desfecho? Boa tarde, delegada Rosimere. Boa tarde. O inquérito foi concluído nos últimos dias e, com isso, nós chegamos à identificação de 12 pessoas envolvidas nesse crime que ocorreu no início do mês de maio, como é de conhecimento de todos. Na ação criminosa, como já dito, existia 2 veículos e algumas motocicletas.
Com avançadas investigações, nós conseguimos identificar todos os ocupantes desses 2 veículos e de alguma das motocicletas. No total, 12 pessoas foram identificadas, das quais 2 são adolescentes. E chegamos à conclusão, como tratado pelo Dr. Lucimério há pouco, que o Peu foi uma vítima aleatória e o motivo da morte dele foi unicamente o fato dele estar nas imediações daquele estádio, trajando a camisa do time para o qual ele torcia, e que esse grupo criminoso, ele orquestrou esse ataque dias antes. Eles se organizaram, eles locaram veículos, eles criaram grupos de WhatsApp para combinar encontros, quem iria. Tudo foi previamente orquestrado naquele dia, de posse já dos veículos locados. Eles passaram a transitar pelas ruas da cidade, fizeram outras vítimas, como chegaram inclusive a confessar nos interrogatórios, que trafegaram pela parte alta, nessa localidade do bairro do Tabuleiro. Chegaram a espancar uma pessoa, cujas imagens foram publicadas, e esse fato foi investigado por uma delegacia, que concluiu também pelo indiciamento deles. Não foi a Delegacia de Homicídios que ficou responsável por essa investigação. Seguiram rodando pela cidade, em determinado local, encontraram um outro torcedor, rasgaram a camisa que ele trajava, justamente porque era a camisa do time rival, e, após todo esse episódio, se dirigiram para a sede da torcida, alvirrubro, ficaram no local reunidos, aguardando ao final do jogo, que acontecia naquele dia, ali no estádio Rei Pelé. O CSA jogava. Ao final do jogo, se dirigiram para aquela localidade unicamente com a intenção de encontrar alguém e agredir. Foi o que disseram, e justificaram essa agressão no fato de ser uma retaliação, porque meses antes, um membro da torcida alvirrubro havia sido agredido na parte alta da cidade, e eles viram ali uma oportunidade de cobrar, como assim disseram, esse ataque. Chegaram ao local, encontraram o Pedro Lúcio. Ele ainda tentou fugir, se escondeu atrás de uma árvore, num local escuro, mas foi perseguido, alcançado por esse grupo criminoso e gravemente agredido. O laudo cadavérico que nós recebemos, que trata da morte dele, que esclarece a causa-morte, descreve infindáveis lesões, das mais variadas, lesões provocadas por arrastamento. Ele chegou, inclusive, a perder a falange dos dedos, eu acho que na tentativa de defesa. Isso demonstra o grau de periculosidade desse grupo e a intenção maior que eles tinham, que não era de agredir, porque ninguém sai da sua casa munido com barras de ferro, com pedaços de madeira, e age de tal forma com a intenção unicamente de agredir alguém. O Pedro Lúcio foi socorrido, mas já chegou em estado grave no hospital e, como esperado, não resistiu aos ferimentos. Com a conclusão desse inquérito, existem algumas pessoas que a gente pode considerar foragidas da justiça, tendo em vista que há mandados de prisão já expedidos pela 9ª Vara em desfavor de 6 pessoas que estão aí nas ruas da cidade ainda, mas cujos mandados de prisão já estão em mãos das forças de segurança pública para que essas prisões ocorram quanto antes. Em meio a essas 12 pessoas, há também 2 adolescentes. A responsabilidade deles também está sendo apurada junto à vara competente, a vara da infância e juventude. E a conclusão do inquérito foi pelo indiciamento dos maiores, pelos crimes de homicídio duplamente qualificado tendo em vista que o torcedor foi morto por um motivo torpe e também não teve chance nenhuma de defesa diante desse ataque, né? De um número tão grande de pessoas, não havia o que ele fazer ali naquela circunstância, não havia meio de defesa para ele. Como também responderão pela corrupção de adolescentes, de menores, considerando o envolvimento desses 2 jovens. Ok. Douglas, a gente tem então o desfecho, né, desse caso do torcedor do CSA, Peu, que foi brutalmente assassinado. A gente segue aqui na coletiva, né, acompanhando então, e qualquer coisa eu volto com você, tá bom?